Então vamos lá ver as pronúncias dessas palavras, começando hoje pelo caso de guspe. Você já deve ter percebido que quando alguém fala guspe, é alguém tentando falar cuspe. Mas o que k e g tem em comum? Se você fizer aí as consoantes k e g, vai perceber que as duas são produzidas numa região lá atrás da sua garganta. Essa região é chamada de véu palatino e é por isso que essas consoantes são chamadas de consoantes velares. Se você já estudou fonética e fonologia, se lembra que elas aparecem dessa forma no alfabeto fonético internacional. Do lado esquerdo estão as consoantes que são surdas e do lado direito as que são sonoras, k e g. Então o que acontece em cuspe, virando guspe, é um processo de sonorização. O que é interessante é que esse processo já ocorreu em outros momentos na língua. A palavra gato, por exemplo, e essas outras que eu coloco aqui, vieram de palavras que eram pronunciadas com k em posição inicial. É ou não é o máximo? Olá, hoje a gente vai continuar falando dos metaplasmos e vai falar do caso de imbigo. O que acontece quando alguém pronuncia imbigo em vez de umbigo? Ela troca esse U inicial por I. Uma das explicações de por que isso acontece é por causa desse I aqui. Esse I está na sílaba tônica e pode influenciar a pronúncia de um outro som. Então, o que acontece do ponto de vista da articulação é que um som posterior, como U, faz um U aí e sente a posição da sua língua. Está na parte posterior. Agora faz um I e vê o que acontece. I. Então, o que está acontecendo é que o U está assimilando o traço de anterioridade do I e está virando I. Por isso, o nome dessa transformação é assimilação. Ai, gente, eu tô apaixonada por esses metaplasmos. De volta aos lindos metaplasmos. Haveria então uma outra forma de analisar a pronúncia de imbigo? O que acontece quando alguém pronuncia imbigo em vez de umbigo? No outro vídeo tem uma explicação baseada na assimilação do traço de anterioridade. Hoje nós vamos ver uma explicação alternativa, baseada na analogia com outras palavras que começam com in. Se você for a qualquer dicionário, vai ver que há muito mais palavras começadas com in do que palavras começadas com um. Então, a palavra pode sofrer essa pressão de frequência e acabar sendo pronunciada imbigo. O nome disso é analogia. Analogia é quando observamos uma transformação da forma para que ela se enquadre no modelo. Isso acontece bastante no processo de aquisição da linguagem pelos bebês. O bebê está lá ouvindo, de comer, comi, beber, bebi, bater, bati, e como ele é inteligente, ele pensa, de fazer é, fazi. E para quem adora os exemplos de história da língua, as formas amabamos e amabates tiveram sua sílaba tônica deslocada para a esquerda por analogia ao paradigma. Dessa forma, todas as formas ficavam com a tônica no má. Não é o máximo? Olá! Hoje a gente vai continuar falando dos metaplasmos e comentar o caso de subaco. O que acontece quando alguém pronuncia subaco em vez de sovaco? Nesse vídeo eu vou ignorar a diferença entre O e U, que é muito legal, mas isso fica para uma outra hora. Hoje eu vou falar dessa variação entre V e B. Você talvez conheça outras palavras em que aparece essa oscilação, vassoura, vassoura. Em vez de recriminar essas variedades, que tal tentar entender de onde ela vem? A passagem de B para V faz parte da história da língua portuguesa, olha só. Cavalo passou a cavalo, favo para fava. De pópulo passou para pobo. Aqui tem uma sonorização. Vai lá no vídeo do cuspe ver o que é isso. E depois de B para V. O nome dessa transformação é degeneração. Esse processo não se deu em espanhol. Veja só essas palavras nessa língua. E você já deve ter visto comentários e piadas com o fato de que falantes de espanhol não diferenciam B e V. Voltando para o caso de subaco, nesse dicionário etimológico, embora a palavra não apareça como origem latina, ela apresenta o registro de subaco no século XVI. Não é muito lindo isso? De volta a esses metaplasmos maravilhosos, por que alguém fala cérebro em vez de cérebro? Veja que aqui não há uma simples troca de R por L, como faria o Cebolinha. Porque se fosse para trocar, teria troca de tudo, como a gente sabe que o Cebolinha faria. E não é isso que a gente tem nesse caso. A troca aqui poderia ser simplesmente porque L e R oscilam mesmo em português e passar de R para L tem até um nome, que é lambidacismo. Mas o que pode explicar esse caso também é o fato do som mudar a articulação quando tem um som semelhante próximo. Então esse R influenciaria esse R a virar um L para ficar diferente. E o nome disso é dissimilação. Como eu sei que vocês adoram os exemplos de história da língua, olha aqui esse caso em que o R virou um L no mesmo esquema de cérebro.
E esses outros em que aconteceu exatamente o contrário. Um L virou um R para diferenciar de um outro L da palavra. Só amor, gente. Continuando esse meme, no último vídeo a gente viu o caso de cérebro. A gente vai pular o cujo, que vai ser o último. Vai falar então de largato. Como se trata do mesmo fenômeno, a gente vai falar também de iogurte. O que então essas duas palavras têm em comum? Elas têm um R numa sílaba que parece simplesmente pular para outra. É claro que não é qualquer som que pode simplesmente passar de uma sílaba para outra. Mas a essa hora você já entendeu que o R não é qualquer som. Além disso, nesses dados, o R aparece numa posição especial, que é no final da sílaba e não no início. E é só nessa situação em que ele se move. E não se move quando está, por exemplo, no início da sílaba. A esse momento você já deve saber, deve existir um nome para esse tipo de transformação. E é hipértese. E nessas condições que a gente viu aqui, tem uma coleção de outras palavras que sofrem o mesmo fenômeno. Então a gente vê que essas transformações não são aleatórias. Então, mais sobre hipértese. No outro vídeo a gente viu certas restrições para hipértese do tipo largato e iogurte. Aqui vamos ver outros casos, começando com essa consoante linda, que é o R. Ele ocorre em casos de hipértese no final de sílaba, como nos casos que a gente viu antes, mas a hipértese também pode acontecer quando ele forma um encontro consonantal, como nesse caso aqui, em que a palavra é pronunciada estrupo. Mas aqui também existem outros casos, como esse aqui e esse da história da língua, em que primário virou primeiro, conseguiu ver a mudança do i? E depois virou primeiro. Sim, primário e primeiro vêm da mesma palavra. De volta a esse meme incrível, hoje é dia de falar de granito. Por que as pessoas confundem granizo com granito? Como esse é um caso menos óbvio, eu vou usar esse exemplo para mostrar como nós podemos averiguar hipóteses e refletir sobre elas. Começando pela fonética, esse é um caso mais difícil de explicar só pela pronúncia. Apesar de T e Z serem produzidos na mesma região, ou seja, terem o mesmo ponto de articulação, eles têm modo de articulação diferentes. Uma é oclusiva e a outra fricativa. Uma é surda, a outra é sonora. Então, uma outra forma que a gente pode pensar para explicar essa oscilação é a questão da frequência. Para averiguar essa hipótese, eu comecei consultando a plataforma do Corpus do Português. Olhei um banco de dados com mais de 1 bilhão de palavras. Encontrei 2.401 ocorrências de granito, contra bem mais de 5.000 de granizo. Então, nessa amostra, a forma mais frequente é granizo mesmo. Intrigada com esse resultado, eu fui olhar outra plataforma. No Google, encontrei 63 milhões de ocorrências de granito, contra menos de 10 milhões de granizo. Então, pelo menos no Google, granito é mais frequente. Não posso dizer que estou totalmente convencida com essa explicação, mas ciência também tem disso. A gente formula hipótese, vai buscar um embasamento para sua formulação e assim sucessivamente. E aí, o que vocês acham? De volta a esse meme incrível, hoje é o caso de perturbar. Por que algumas pessoas falam perturbar em vez de perturbar? Acho que depois de todos esses vídeos você já entendeu. O R é mesmo especial. Na posição de final de sílaba, ele pode mudar de uma sílaba para outra, mas aqui estamos vendo que ele também pode simplesmente ser omitido. Se você gosta dos nomes, o nome de uma queda de som no meio da palavra é síncope. Mas além da hipértese e da síncope, o R ainda pode mudar dentro de uma mesma sílaba, passar de um encontro consonantal para a posição de coda e o contrário, de coda para encontro consonantal. Essa coisa de gente ignorante. O nome dessa mudança dentro da sílaba é metátese, e isso, claro, também não é novidade na história da língua.